Boa tarde, oitavo ano, cheio de energia, barulhento. Como é que vocês estão? Estão se cuidando? Estão em casa? Estão fazendo a higiene quando há necessidade de sair? Mas se sair, sai com todas as precauções, ok? E vamos lá para a nossa próxima atividade de correção, né? Isso a gente já teve uma semana passada, não foi a parte dos sistemas genitais masculino e feminino, não foi isso? E agora a gente está com a parte do sistema digestório, beleza? Peguem aí a fichazinha ou o caderno para a gente começar a conferir, ok? Primeira questão, diz aí. Popularmente se diz que o sistema digestório é responsável pela digestão dos alimentos. Na verdade, esse sistema é responsável por todo o processamento dos alimentos, que envolve uma série de etapas. Assinale a alternativa que identifica as etapas do sistema digestório, tanto na videoaula que eu enviei para vocês no grupo, como também no livro de vocês está lá. Quais são as etapas que formam o processo de digestão? Está logo aí na primeira alternativa, a letra A de amor, certo? Ingestão, digestão, absorção e eliminação são as 4 etapas que formam o processo da digestão, ok? Quem acertou, beleza. E lembrando, poucas são, ou não digo pessoas, mas sim alunos que estão mandando para o meu privado as atividades feitas, viu? Jandriel foi um dos que me mandou, Luiz André mandou, mas faz tempo, certo? Então, assim, passem a participar, porque a participação é que vai dar uma boa pontuação. Ô professora, mas quem não tem celular nem está podendo fazer? Vai ter condições de recuperar? Vai, mas vai estar bem mais atrasado que os que estão fazendo agora. E vocês tendo o diferencial de estar adiantado e ainda ganhar uma pontuação melhor, certo? Então, vamos lá. Segunda questão, vocês aí vão relacionar a segunda coluna de acordo com a primeira. Primeiro parêntese, absorve moléculas de nutrientes. Intestino delgado, é o nosso intestino delgado, que popularmente é chamado de tripa, que é enorme, certo? Tem uns 3 metros no adulto de comprimento. Estudinho, professora, estudinho, se a gente abrir, na verdade não abrir, esticar, ele tem uns 3 metros de comprimento no adulto. É o intestino delgado que vai fazer a absorção das moléculas de alimentos ou de nutrientes que vão ser lançados nas células do corpo. Então, número 4. Produção de enzimas, entre elas a que reduz a acidez do suco gástrico, pâncreas. O pâncreas ou a glândula pancreática, que fica abaixo do estômago, é que é responsável por essa produção de enzimas. Então, número 2. Terceiro parêntese. Embora não produza nenhum suco digestivo, é importante pelo seu movimento peristáltico. Quem é que, onde começam os movimentos peristálticos? O movimento peristáltico começa no esôfago, gente. O nosso sistema digestório, na verdade, é um grande tubo que começa desde o esôfago, aí vai para o estômago, do estômago vai para o intestino delgado, que forma aquele emaranhado de fios, ou digo de tubo fino, e depois finaliza no quê? No intestino grosso. Então, ao longo desse tubo digestório que há no nosso corpo, existem os chamados movimentos peristálticos, ou peristaltismo, que são ondas de contração que faz o quê? Com que os músculos, ou músculos que há na parede interna do tubo, empurrem o alimento ao longo do tubo digestório. Por quê? Quando a gente mastiga, a gente engole, tudo bem, aí a gente impulsiona. E depois, quem é que vai impulsionar esse alimento para que ele possa seguir do esôfago para o estômago, do estômago para o duodeno, que já é a porção inicial do intestino, do duodeno para o intestino restante e depois para o grosso, até ser eliminado a fezes e o restante absorvido? Tem que haver alguma coisa. E o que é que vai haver? É justamente essas ondas de contração muscular. E que começa onde? No esôfago. Então, letra 3, parêntese 3 é esôfago, 3. Próximo parêntese, produção de bile. Quem produz o bile é o fígado, número 5. A bile é produzida pelo fígado ou glândula pancreática, então, número 5. E o último, produção do suco gástrico. O nome já está dizendo gástrico, de quê?
estômago. Tudo que se refere a gastro é estômago. Então, quem produz é o estômago. Então, a ordem ficou 4, 2, 3, 5, 1. Quem acertou, ótimo, parabéns. Próxima aí, questão 3. Também a gente vai fazer relação, só que agora não com números, mas com letras. Aí vem aí, faringe, esôfago, estômago novamente, intestino delgado, intestino grosso, boca, certo? Aí a gente vai fazer a relação nos parênteses em branco aí. Primeiro, tubo de aproximadamente 3 metros enrolado no abdômen. Eu disse agora há pouco, quem é esse tubo que eu disse? A professora, se esticar, chegar estudinho, chega. Quem é? Intestino delgado. Então, qual é a letra? D. Certo? Quem colocou, ótimo. Próximo parênteses. Recebe os alimentos vindos do esôfago. Quem é que recebe os alimentos vindos do esôfago? Logo depois do esôfago vem o quê? Uma bolsazinha dilatada do tubo digestório, que é o estômago. Então, seria a letra C de casa. Terceiro parêntese. Contém os restos de alimentos que serão eliminados na forma de fezes. Quem forma as fezes é o intestino grosso. Então, qual é a letra do intestino grosso? Letra E. Ok? Órgão que leva o alimento da boca ao esôfago. Vamos ler onde é que está a faringe aí. Letra A. Faringe é que vai permitir que o alimento passe da boca para o esôfago. Em seguida, conduz os alimentos da faringe até o estômago, ou seja, esse tubozinho inicial que a gente chama de esôfago é que vai levar o alimento que passou da boca para ele até chegar o estômago. Então, qual é a letra do esôfago? B. B de bola. E a última, onde ocorre o processo de mastigar, triturar, moer o alimento. Onde é que ocorre, gente? Na nossa boca, juntamente com os nossos dentes. Então, a ordem ficou D de dado, C de casa, E de escola, A de amor, B de bola e F de faca. Ok? Quem acertou, parabéns. Vamos continuar assim, certo? Porque mesmo a gente não tendo as aulas presenciais, mas vocês vão adquirindo aprendizagem à distância. Infelizmente, no momento, está sendo possível assim. Quarta questão. O alimento é movido ao longo do trato digestório, ou pode-se dizer do tubo digestório, por um processo proveniente da contração da camada muscular. Aqueles movimentozinhos, aquelas ondas de contração que vai impulsionando o alimento ao longo do tubo digestório, certo? Aí diz aí, ó, fazendo uma espécie de onda que progride e espreme o alimento para baixo ou para frente, de maneira semelhante à saída de um creme dental no tubo. Quando a gente aperta o creme dental, vai sair pelo tubozinho na bisnaga, não é isso? Tal processo chama-se de quê? Falei também agora há pouco. Peristaltismo. Então, movimentos peristálticos ou peristaltismo é o movimento onde no nosso tubo digestório vai estar o quê? Impulsionando o alimento para que ele percorra todo o tubo digestório. Desde o esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, até terminar no reto, que finaliza no ânus. Ok? Então, quem colocou letra A, ótimo. Quem não colocou, coloca aí. Conserta. A letra A, peristaltismo. Quinta questão. A importância da digestão para o nosso corpo é a letra o quê? C de casa. Transformar os alimentos em nutrientes para poder o quê? Absorvê-los. A gente não bota um pedaço de pão na boca, mastiga e aquele pão mastigado já vai chegar nas nossas células. A nossa célula já vai absorver os nutrientes que tem ali naquele pão. Não, senhores. Como é que vai ocorrer isso? Dentro de um processo das 3 etapas da digestão, para poder fazer com que aquelas moléculas grandes se transformem em moléculas microscópicas para que as nossas células possam absorver, certo? Ô professora, mas não poderia ser a letra D de dado não? Diz também aí, ó, transforma os nutrientes em alimentos, não. Alimentos são partículas ou macromoléculas. Nutrientes já são o quê? As micromoléculas que vão poder ser absorvidas depois da digestão, certo? Por isso que não poderia ser a letra
D de dado, e sim é a letra C. Então, a alternativa a ser marcada na quinta questão é C de casa, ok? Vamos para a sexta questão. As glândulas anexas ao tubo digestório são: anexo quer dizer estar próximo, ao lado, junto. Então, nós temos 3 tipos de glândulas que estão próximas ou ao lado do nosso tubo digestório. As nossas glândulas salivares, nós temos 3 pares de glândulas salivares. As glândulas parótidas, que é nessa região aqui perto da orelha, as glândulas maxilares, que estão aqui nessa região do maxilar, e as submaxilar, que também fica nessa região aqui e que produz, que são as chamadas glândulas salivares, já está dizendo, produz o quê? Saliva, certo? Temos a outra glândula que a gente chama de fígado ou glândula hepática, que produz a bile. E o pâncreas, que está abaixo do estômago, que também produz enzimas. Então, são essas as glândulas que estão próximas ou anexas ao nosso tubo digestório. Então, qual é a opção que está aí falando das 3? Glândulas salivares, pâncreas e fígado está na letra C de casa. Então, a sexta questão é C de casa. Quem colocou ela, beleza, parabéns. Vamos agora para a sétima questão. Diz aí: como se chama a estrutura de cartilagem que se localiza acima da laringe e controla o alimento para que não vá para a traqueia? Vejam só. Dentro do nosso pescoço, a gente tem 2 tubos únicos. Um tubo, eu falei agora há pouco dele mais de uma vez, que é o esôfago, onde vai o alimento que passou da boca para o esôfago, para o estômago. Ao lado do esôfago, a gente tem um outro tubo, que é a traqueia. Só que a traqueia vai fazer parte do sistema respiratório e não do sistema digestório, certo? Então, a gente tem uma válvulazinha que é chamada epiglote, que ela tem um mecanismo de se fechar todas as vezes que a gente vai o quê? Engolir, certo? Para quê? Para que o alimento não vá para a via errada, porque o alimento ele tem que ir para o esôfago e o ar tem que ir para a traqueia. Eu acho que você já deve ter passado por essa sensação de quando come rápido, aí o que é que acontece? Tosse, ou então toma água rápido, aí a água volta, ou então até o próprio alimento volta, ou sai pelo nariz, aquela sensação de dor ruim, não é isso? Quando a gente volta o alimento, isso aí é o quê? É porque o alimento ou a água entrou pelo ar via errado, ou seja, ao invés de ir para o esôfago, tentou ir para onde? Para a traqueia. Aí já é um mecanismo natural, de reação natural, de defesa do nosso corpo, para colocar para fora. Por quê? Porque se entrar, vai prejudicar, certo? Não pode, toda partícula alimentar tem que ir para o esôfago e não para a traqueia, para que não ocorra uma infecção, certo? Se for para os pulmões, pode vir a causar uma infecção, um alimento, certo? Aí tem que tratar para que não venha a causar a morte. Ok? Então, quem controla essa passagem de alimento para que ele vá para o esôfago e não para a traqueia é a epiglote. A resposta epiglote tem lá no livro de vocês em negrito, se vocês procurarem. Essa válvulazinha está próxima à faringe e é ela que controla o alimento para ir para o esôfago. Então, todas as vezes que a gente mastiga e engole, essa válvulazinha fecha automaticamente para que o alimento não vá para a traqueia e sim para o esôfago, certo? Então, resposta da sétima questão, epiglote, certo? Oitava questão, identifique os órgãos e glândulas anexas do sistema digestório abaixo e depois pinte. Essa questão, não sei se está dando para vocês visualizar aí, está claro aqui da minha visualização, mas está aqui o sistema digestório humano, está aí mostrando a boca, o esôfago, o fígado, a vesícula biliar, o estômago, o pâncreas. Então, vocês vão identificar cada uma dessas partes, está claríssimo, certo? Onde está cada uma delas, de acordo com ilustrações que vocês têm no próprio livro, ou vocês podem até ver também na internet, e depois vai colorir com cores. Ô, professora, e qual é a cor? Vão de acordo com as cores que vocês verem nos livros mesmo, porque são cores que não são reais, são só para diferenciar cada parte do sistema digestório, ok? Nona questão, tá aí a ilustraçãozinha também. Esse aqui é que parte do nosso sistema digestório? É uma parte do nosso tubo digestório que a gente chama de intestino grosso. É menor
que o intestino delgado, mas ele é mais largo. Enquanto que o intestino delgado, ele é mais longo, chega a 3 metros de comprimento, é mais fino em diâmetro. Já o intestino grosso, ele é menor em comprimento, no entanto, tem um diâmetro maior, certo? Aí diz, qual o nome da estrutura do sistema digestório humano abaixo e quais suas funções? O nome eu já disse, né? Esôfago o quê? Intestino grosso. Resposta, intestino grosso. Qual a função do intestino grosso? Reabsorver uma parte da água que não foi utilizada na digestão e formar fezes ou massa fecal. Então, a função do nosso intestino grosso é o quê? Reabsorver uma parte da água que não foi utilizada na digestão e formar a fezes. Fezes essa que vai ser eliminada nas nossas defecações, certo? Então, essas são as duas respostas da 9ª questão. 10ª questão. Como passa a ser chamado o alimento ao ir para o esôfago? Quando a gente coloca o alimento na boca, mastiga, que se mistura a nossa saliva, depois, quando a gente vai engolir, aquele alimento, ele passa a ser chamado de bolo alimentar. Então, quando passa da boca, o alimento é chamado de bolo alimentar. Então, essa é a resposta da 10ª questão. Quem acertou, ótimo, parabéns. 11ª questão. Indique em que órgão pode se manifestar cada uma dessas doenças. Cirrose. Cirrose é uma doença que vai afligir ou prejudicar, podendo causar até a morte. E onde ocorre? No fígado. Fígado ou glândula hepática, certo? E o apendicite, o próprio nome já está dizendo, apendicite. No apêndice é onde vai ocorrer essa inflamação. Ite significa inflamação. Apendicite é uma inflamação no apêndice que tem que se tirar às pressas para poder não causar uma infecção generalizada. Então, a cirrose é uma doença que ocorre no fígado e a apendicite já é uma doença, como o próprio nome já está dizendo, que ocorre no apêndice. Professor, que danado é apêndice? Lá nessa ilustração, nessa última ilustração do intestino grosso, vocês vão ver assim, como se fosse um dedinho no final aqui. Esse dedinho é justamente o nosso apêndice. E esse apêndice é que não tem hoje mais nenhuma utilidade para a gente, dentro do processo evolutivo da nossa espécie, ele já fez parte da digestão. Hoje em dia, está lá só por estar. E às vezes causa até uma infecção, tendo que ser tirado nas pressas. Então, é isso aí o apêndice. Última questão. A saliva é liberada no interior da cavidade bucal, ou seja, na nossa boca, e promove o início da digestão do amido, do açúcar. Essa característica é possível graças à presença de uma enzima. Qual é o nome da enzima que há na nossa saliva, no popular cuspe da gente? Pitialina ou amilase salivar é a enzima que ajuda a fazer a digestão inicial do açúcar na boca. Qual é a opção? Letra C de casa, certo? Então, quem conseguiu responder e acertou uma boa quantidade das questões ou todas, está de parabéns. Eu espero que continue assim, participando das atividades. Mandem para o meu privado. Às vezes eu demoro um pouco para visualizar, porque eu não fico o dia todo só esperando. Eu tenho outras atividades a fazer dentro de casa, de outras turmas ou até da minha casa mesmo, certo? Mas continuem a participar, se cuidem, fiquem em casa até que a gente possa ter as aulas presenciais e até a próxima aula de correção. Bye, bye, cheiro para todos.